dia, fez ele menção de que ia adiante. Mas eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando o pão, abençoou e, tendo o partido, deu-lhes. E então se lhe abriu os olhos e reconheceram, mas diante deles eles desapareceu. Disseram um ao outro: porventura não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Amém, irmãos? Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Nós estamos tratando agora um momento mais triste, podemos dizer assim, do cenário da história. Isso daqui é um dia de domingo, é amanhã de um domingo, e os discípulos estão indo embora para casa. Na quinta-feira à noite era uma celebração, todo mundo estava ajuntados, porque Jesus estava na cidade, e a presença de Jesus na cidade trouxe certo alvoroço. Alguns dias antes foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, cerca de 15 dias. Jesus está dentro da cidade de Jerusalém e eles estão trazendo ramos, estão clamando, usando nas alturas. Parece que Jesus está vivendo o melhor do seu momento no ministério. Mas aí, ao passar dos dias, tem a conspiração, tem o discípulo que é o Judas, tem tantos outros que também é igual Judas, não tem o mesmo nome, mas o comportamento é o mesmo, e trocou Jesus por 30 moedas. É interessante dizermos que é uma quinta-feira, Jesus faz uma celebração, celebra a Santa Ceia, e Jesus resolve ir para um ambiente da oração. É um ambiente onde todos nós temos que estar acostumados. É escrito que Jesus estava acostumado a ir para esse ambiente. Ele foi para o ambiente da oração. E aí, quando ele está no ambiente da oração, alguns, não são todos, mas alguns, vai mais para o nível da intimidade, para o cenário da oração, Pedro, Tiago e João. E aí, de repente, chega, enquanto Jesus está conversando, chega o Judas, alguns dos sacerdotes, entre tantas outras pessoas com pedras, soldados romanos, tocha nas mãos, e parecia um arsenal de guerra. E aí Jesus pergunta: o que vocês estão procurando? E aí Jesus resolve se entregar, Jesus entrega-se, e não antes de que Judas o beijasse. E o beijo de Judas fez com que Jesus desse uma frase um tanto intrigante, porque ele fala: amigo, com um beijo trair o mestre. Irmão, glória a Deus. Quero dizer uma coisa para você. Às vezes nós vamos nos cercar de pessoas que, enquanto ela está motivada a nos derrubar, a nos trair, exatamente é esse cenário que elas vão se fazer amiga nossa. Jesus chama o Judas de amigo, não é por causa do ato do beijo, não é por causa do que ele havia vendido. Jesus não chamou de amigo porque Jesus era inocente, não. Jesus o chamou de amigo porque, mesmo com a traição, Jesus estava indo para o propósito que o Pai havia enviado. Aleluia. Se a circunstância for adversa, mesmo com as traições, se você estiver indo em direção ao propósito que Deus designou a você, está tudo bem. Todos estão sendo amigos. Alguém vai ver de José e pensa que, nosso irmão, a fera pegou, Jacó chorou o luto, de repente, anos depois, se apresenta, e aí José demora, para se identificar como o irmão deles. Mas aí quando Jacó se apresenta como o irmão deles, ele faz algo muito interessante. Eles ficam atemorizados. O que será que o nosso irmão vai fazer agora que girou? Agora que ele está comandando tudo, o que será que ele vai fazer? Ele vai falar: não se preocupa. Eu creio que foi Deus que, em meio à circunstância toda aí, sabe, em meio à circunstância toda, foi Deus para que nesse tempo eu pudesse cuidar de vocês. Aleluia, então, glória a Deus. Às vezes a circunstância é o próprio Deus criando para que você possa
fazer o propósito do Senhor. É uma quinta-feira, tem a traição, Jesus passa pelo julgamento, são 6 julgamentos, e aí nós temos o Pedro que acompanha de longe, e tem muito crente que acompanha Jesus só de longe. Oh, meu Deus do céu, mal que tem de crente que acompanha Jesus só de longe. O Pedro acompanha de longe, alguém olha assim e fala, olha, você é um deles. Eu falo, não sou um deles. O Pedro está acompanhando de longe, está lá o tribunal, Jesus sendo julgado. Aí tem uma fogueira, é uma noite fria, porque crente que observa Jesus de longe se esquenta na fogueira dos outros. Glória a Deus. O Pedro está se esquentando na fogueira dos outros, aí chega alguém e fala, você é um deles. Você pode até estar na fogueira dos outros, mas você não pertence aqui. Está na noite da fria, você veio para a fogueira, mas você é um discípulo de Jesus. Não sou. Aleluia. Eu não sou. Glória a Deus. Até que em algum momento ele fala, você é louco. E ele, naquele dado momento, canta-se o galo, e aí Jesus passa pelo pátio, o olhar dele se cruza e ele percebe que ele traiu o seu Senhor. E nesse momento de traição, Pedro está frustrado, os outros discípulos já haviam fugido, só resta agora saber os próximos acontecimentos. Quais são os próximos acontecimentos? O próximo acontecimento é que Jesus está passando pela via dolorosa. Quais são os próximos acontecimentos? É que dá sangue por todo o caminho. Quais são os próximos acontecimentos? Os próximos acontecimentos é que tem uma coroa de espinho na cabeça dele, porque escarnecendo dele, dizendo, olha, esse é o rei dos judeus, volta ali uma coroa, vamos fazer a ele uma coroa de espinho, vamos bater bastante nele no caminho até ao cenário do sacrifício. Mal ele sabia que enquanto o caminho estava sendo cheio de sangue, estava se cumprindo aquilo que o profeta Isaías disse. Às vezes alguém vai para a academia e alguém fala, olha como fulano está sarado, olha como fulano está sarada, mas ninguém sabe. Quando nós vamos para o profeta Isaías fala que quem é sarado? Sarado somos nós. Porque está escrito que enquanto eles estavam açoitando Jesus e a via estava se enchendo de sangue, o profeta Isaías profetizava, pela sua pisadura nós fomos sarados. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e vocês somos sarados pelo sangue de Jesus. As novidades são das piores. Agora o que nós vamos comentar? Bom, agora é um período de frustração. Começa a sexta-feira, Jesus na crucificação, ele vai para a sepultura, alguém cede uma sepultura, José de Arimateia cede-lhe uma sepultura, e agora as pessoas estão, o que nós vamos fazer? Os discípulos estão com medo. Alguns foram para casa, porque nós começamos a falar do Pedro que negou. Mas e o resto que fugiu? Tem uns que negam, mas tem outros que também fogem. Às vezes a gente fica apontando um que está negando, mas tem outros que estão fugindo. O Senhor quer encontrar com aqueles que estão negando, com aqueles que são fujão, com aqueles que têm a fé pequena. O Senhor quer encontrar com todos esses. E é nesse cenário em que, enquanto eles fogem e ficam em lugares fechados, aí passa-se o sábado, começa o domingo, as mulheres vão até lá, vão embalsamar o corpo do Senhor. Quando chega lá, se dão conta que a pedra foi removida. A preocupação era essa. E agora, quem vai remover a pedra? Quem vai tirar a pedra do sepulcro? Porque nós vamos até lá. Nós não temos força para isso, mas nós precisamos agora embalsamar o corpo do Senhor. Aleluia, Jesus. Quando elas chegaram lá, a pedra estava já removida. Às vezes nós temos tanta preocupação. É só a gente fazer o que o Senhor colocou em nossos corações para fazer e está tudo certo. Às vezes a gente fica preocupado em remover a pedra. Se o nosso foco é ir lá para simplesmente ungir o corpo de Jesus, como era o caso delas, a função é ir lá e embalsamar o corpo. Então vamos até lá, mas quem vai remover a pedra? Não se preocupa. Qual é a sua função, irmão? Cada um fica na vocação que foi chamado. Na hora de remover a pedra, Deus vai usar alguém. E aí, chegaram lá, viram que a pedra já estava removida. Mas não era só a pedra que já não estava mais no lugar. Quando entraram na sepultura, o corpo de Cristo não estava mais lá. E aí elas começaram a falar, e agora levaram o nosso mestre. E aí aparece uma voz conhecida, Maria. Imagine diante do cenário desse, um apavoro. Todo mundo, não é só os discípulos, mas muita gente está frustrada porque Jesus está com uma fama acima
governador, acima do imperador, acima das próprias religiões que imperavam naquele momento, a fama de Jesus era muito mais conhecida do que qualquer sinônimo, seja político ou religioso. E aí todo mundo está sabendo, ele morreu. Acabou, a frustração está reinando. E aí estão as mulheres procurando um corpo. E ao procura de um corpo, encontra um lugar vazio. Às vezes a gente está procurando coisas e o Senhor está falando para a gente assim, ó, tudo bem, não deixa da sua vocação não, mas chega de procurar aquilo que você viu ontem. Às vezes a gente viu ontem, desceu da cruz, colocaram no manto, levaram até a sepultura. Eu vou até lá para ver o que aconteceu ontem. Não, hoje é um outro dia. Aleluia. E dia novo existe novidade. O show pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Elas foram até lá, e aí, onde colocaram o mestre? Maria. Ela reconheceu Rabone. Aí ela foi para tocar nele, e ele falou, não, porque eu vou para o Pai. Mas vai lá e diga para os meus irmãos, para os filhos de Deus, meu Pai e Pai de todos, que eu o ressuscitei. Aleluia. Vai lá e diz a eles. Em um momento onde a palavra da mulher não era uma voz ativa, é a mulher que é agregada no ambiente. Quando a religião julgava que as mulheres, por causa que Eva havia trazido tanto prejuízo ao mundo, o Senhor escolhe exatamente esse mesmo público. As mulheres, elas se apresentam e falam, olha, ele não está mais na sepultura. Alguém roubou? Não, ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém pode ficar até preocupado, mas não, ele já ressuscitou. Glória a Deus. Quem é que traz a notícia de ressurreição? As mulheres. Os discípulos vão correndo. E aí chega João primeiro, vê que está ali tudo, o lençol está dobrado. Segundo a tradição, para quem vai se sentar à mesa, se alguém está à mesa e vai se retirar da mesa, ele vai dobrar a toalha avisando, ó, eu estou saindo porque devo resolver alguma coisa, vou ao banheiro, mas eu vou voltar quando a toalha está dobrada. Quando ele entra na sepultura, está escrito lá em João, que quando João chega, olha assim e viu que o lençol estava dobrado. Aí está escrito que então ele teve discernimento que ele havia ressuscitado. Mas eles ainda estavam com medo. A notícia é, Jesus ressuscitou, mas e aí? Quem viu? Só as mulheres. E aí, Jesus ressuscitou, quem viu? Só as mulheres. E aí, o que aconteceu lá? Jesus ressuscitou, mas quem viu? Só as mulheres. Domingo de manhã, vamos embora para casa então. Eles começaram entre muitos que para casa foram, estava Cleopa, um dos discípulos, e está andando, caminho de Emaús, está andando, e eles estão comentando sobre tudo que está acontecendo, e aí Jesus vem e se apresenta no meio deles. Eles estão falando de tudo que está acontecendo, e Jesus se apresenta no meio deles. Glória Jesus se a Deus. apresenta no meio deles, está escrito que eles estavam com que os seus olhos estivessem como escama, porque não conseguia ver. Imagine, Cleopas é um dos discípulos. Discípulo é alguém que está acostumado a ver o mestre. O mestre se apresenta no meio do caminho. E entre eles Jesus conversa. E eles não percebem quem ele é. Aleluia. Aí Jesus vai e pergunta, e aí? O que vocês estão conversando entre vocês? Aí Cleopa, ele vai falando, discípulo, por um acaso você é um estranho? Não sabe o que está acontecendo aqui? Você é um visitante, não sabe o que está acontecendo? O que nos sucedeu? Mataram um profeta. Ele era poderoso diante de Deus e diante dos homens. Olha ele dando testemunho. Mas eles dando testemunho, mas não conseguem ver que Jesus já está no caminho. No caminho do sofrimento, Jesus passa conosco. No caminho do desespero, Jesus passa conosco. É o caminho da frustração, mas Jesus está conosco. É o caminho onde eles estão falando de todos os acontecimentos. Jesus está conosco. Ah, mas eu não estou vendo isso, não significa que Ele não está. Aleluia, Deus. E aí, é frustrador perceber que em alguns momentos a gente recebe, ainda hoje, tem hora que a gente recebe Jesus como visitante. Tem hora que a gente que quer apresentar para Jesus o que está acontecendo. Ah, Jesus, está acontecendo isso. Ah, se você
Ó, isso, nem parece que eu sou seu filho. Ó, tá acontecendo isso, nem parece que eu sou seu servo. Tá acontecendo isso. E estão falando assim, tá sendo difícil para mim. E Jesus está nesse caminho com a gente, irmão. O problema é que a gente está recebendo ele como um visitante. E é complicado quando a gente tem visita. Porque na hora que a visita chega, a gente quer trazer as novidades. E aí, menino, qual é a nova? Ah, a novidade é essa assim. E aí, que tudo me conta de novo? A novidade é que é isso. E a gente fica só falando das novidades. E aí Jesus não vai para as novidades. Jesus vai para aquilo que já estava escrito. Jesus começa, enquanto eles estão conversando, Jesus fala, mas não estava escrito nos Salmos, nos profetas, que Jesus iria padecer, que seria entregue aos homens? Já não foi anunciado isso? E eles ouviram. Jesus, enquanto eles estão falando dos últimos acontecimentos, Jesus está mencionando as Sagradas Escrituras. Jesus está falando sobre louvores, porque salmo é louvores ou oração. Jesus está falando dos profetas, a palavra de Deus manifestada para nós. E aí tem momento que a gente fica tão assim com as coisas, que nós esquecemos que nós podemos adorar, que nós podemos louvar, que existe uma palavra de autoridade liberada para nós, que a palavra muda toda a circunstância. Enquanto eles estão falando de novidade, Jesus está convidando eles para a palavra. Às vezes a gente fica olhando para as novidades. Jesus fica convidando a gente para a palavra. Porque as novidades querem nos distrair, mas a palavra nos coloca em direção. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus chega, olha só, vocês estão distraídos por causa das coisas que estão acontecendo, mas eu vim lhe trazer a palavra para que vocês possam ver. Estão no caminho, o horário é tarde, e aí Jesus fez como quem ia passar. Olha, Jesus fez como quem ia passar. Aí alguém ficou constrangido, falou, não, é o seguinte, é costume, é uma tradição, um horário desse, os visitantes, é bom que a gente receba os visitantes, deixa ele em nossa casa por causa do horário, porque o horário já é tarde, não é bom que você vá, a noite já está chegando, vai chegar um tempo, mais cedo ou mais tarde, que não vai dar. Nós vamos ter que chamar Jesus para entrar para dentro da nossa casa. O mesmo Jesus que nos assiste no caminho, quer ter um espaço também dentro da nossa casa. O mesmo Jesus que acompanhou a nossa frustração, enquanto nós vinha falando de tantas coisas, é o mesmo que se você não ficar ligado, parece até que ele vai como quem vai embora, mas ele não vai não, está esperando você chamar. Louvado seja o nome do Senhor, porque tem hora que a gente conta para o vizinho, a gente conta para o amigo, a gente telefona para o parente lá longe, mas a gente não chama Jesus para entrar. Eles estavam falando tanta coisa, Jesus convidou eles para a palavra, e agora não adianta só vir aqui e ouvir a palavra, não adianta só vir aqui e desfrutar do melhor que ele tem para oferecer. Não adianta vir só aqui e depois, se você não chamar ele para entrar para casa, a única coisa que você vai saber é que passou um viajante pelo caminho, um viajante que sabia de alguma coisa. Mas eu quero lhe dizer uma coisa para você: se você abrir o olho, sabe o que aconteceu? Jesus fez como quem ia passar. Alguém fala, é tarde. É tarde. Irmão, eu não sei quanto tempo faz que está acontecendo, seja lá o que for. E talvez alguém vai e fala assim, você para você mesmo, é tarde. É tarde. Convida Jesus, irmão. Está tarde. Convida Jesus. Mas está tarde. Convida Jesus. O fato de convidar Jesus fez com que o cenário mudasse. Bom, já que nós convidamos, é comum, Jesus aceita e entra para casa. Jesus não rejeita ir na casa de ninguém. Não. Se tu convidar Jesus, ele vai. Agora ele não é enxerido, não. Lá em Apocalipse capítulo 3, a igreja de Laodiceia está falando, olha, nós somos ricas, não temos falta de nada. Nós temos as melhores roupas. Nós somos demais. Aí, imagine quem está na porta dessa congregação. Jesus. Lá dentro todo mundo achando que é rico, todo mundo achando que é poderoso, todo mundo achando que é bom, a congregação é de Cristo, dentro daquela congregação tem um pastor, e aí do lado de fora, na porta, capítulo 3, Apocalipse, eis estou à porta
em paz. Glória a Deus. Aleluia. A igreja de Cristo deixa no seu Senhor para o lado de fora. E ele fica lá, ó. Ele é educado, irmão. Então, a partir de hoje, você está indo, o Senhor vai comigo. Jesus, estou entrando, entra comigo. Jesus, eu cheguei, chega comigo. Ele é educado, louvado seja o nome do Senhor. Ah, mas se a porta está fechada, ele fica ali, ó. Mas ele não desiste de mim, de você. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus entra, senta-se à mesa. Sentando-se à mesa, bom, é costume, visitante parte o pão. Tá vendo, irmãos? A gente vai partindo o pão. Aí na hora do partir o pão, ele deu graça. No meio de uma tragédia, você agradecer, só denota uma coisa: é Jesus. No meio da circunstância adversa, alguém pegar o pão, levantar para o céu e agradecer, só pode ser Ele. Na hora em que nós estamos falando de tanta frustração, ele sentar à mesa, pegar o pão e dar graça antes de partir, só pode ser ele. Aí eles reconheceram que se tratava da pessoa de Jesus. No mesmo instante, Jesus desapareceu. Agora é interessante, porque nós vamos entrar agora no texto que nós lemos no começo. Eles estavam vindo de Jerusalém. Estava vindo de lá com a frustração toda. Lá em Jerusalém ainda tinha alguns que estavam frustrados, escondidos. O ambiente estava fechado, as portas estavam trancadas. Mas aí esses daqui, que viram que Jesus estava na mesa, que viu que Jesus deu graça, mesmo Jesus tendo desaparecido, eles pegaram o caminho de volta para Jerusalém. Mesmo eles não vendo mais Jesus, eles pegaram o caminho de volta para Jerusalém. A terceira fez eles voltar para casa, mas Jesus na casa fez eles voltar para o propósito. Eles voltaram para Jerusalém. Quando eles chegam em Jerusalém, eles entram, o pessoal ainda está com medo, eles entram e fecham as portas. As portas estão fechadas. Jesus se apresenta no meio deles. E é o versículo 36. E falavam ainda essas coisas. Eles estavam falando, nós fomos no caminho. Jesus apareceu. Jesus começou a conversar com a gente. Só que a gente não percebemos. A gente estava conversando de tantas e tantas coisas. Foi Jesus que nos trouxe de volta para Salmos. Foi Jesus que nos trouxe de volta para os profetas. E foi Jesus que entrou dentro de casa e deu graça. Foi Jesus que partiu o pão. Aí ele desapareceu. Aí enquanto eles estavam falando isso, Jesus se apresenta no meio deles. As portas estão fechadas, mas Jesus se apresenta no meio deles. As portas estão trancadas porque eles estão com medo, mas Jesus se apresenta no meio dos medrosos e fala para eles assim: eles estão com medo, paz seja convosco. Glória a Deus. Eu não sei quais as guerras que você tem enfrentado, eu não sei o que é que você tem medo, mas mesmo diante das circunstâncias, enquanto você estiver falando, quero lhe apresentar Jesus dizendo para você: paz seja convosco, paz seja convosco. Olha, parece que você está trancado. Ele vai dizer que Jesus, ele nesse momento de ressurreição, o corpo de Jesus é um corpo glorificado. Ele pode comer, como nós vemos aqui. Alguém pode tocar nele, como nós vemos no texto que lemos. Mas as portas não impedem que ele entre. Os ferrolhos trancando a porta não impedem que Jesus se aproxime de nós. Podemos estar com medo, mas quando nós voltamos para o propósito e começamos a falar de Jesus, ele se apresenta no meio, dizendo: paz seja convosco. Eu não sei como é que foi a sua semana, mas eu quero profetizar para você: paz seja convosco. Eu não sei como é que está a sua família, mas eu quero profetizar para você: paz seja convosco. Eu não sei como é que é lá no ambiente do emprego, como é que é os seus vizinhos, mas eu quero profetizar para você: paz seja convosco. Ele se apresenta e ele diz: paz seja convosco. Glória a Deus. A sepultura, a cruz não o deteve lá. Aleluia. A sepultura não foi o seu lugar.
Mas eu e você que estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. No caminho onde eu passo, Ele vai comigo. Na casa onde eu entro, Ele também está. E quando o medo me bater, paz seja convosco. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe, irmãos. Costumo sempre terminar.